Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a luta. Lembrando assim que a luta é um procedimento dentro de cada um de nós. É aquela condição bem importante do raciocínio e da intuição. E depois pedindo assim que nos prestigie com o seu like, acessando as nossas páginas. Então a luta é um procedimento que nós tínhamos que ter uma bondade dentro de nós, porque muitas vezes a força do raciocínio e de uma grande maioria a gente vê que vai dominando. Depois nós sabemos assim que quando o domínio é do raciocínio, num período curto daquela pessoa, daquela existência, já apresenta limitação para sobreviver com o seu corpo de matéria grosseira. Então essa condição é bem simples assim, porque quando tem a intuição, que é uma condição superior, e essa intuição nós usamos diariamente. A gente pode observar na moradia, no preparo de alimento, na maneira que aquele que vai sair para o trabalho, aquela que vai sair para o trabalho, muitas vezes aquele pede uma avaliação de como ele está apresentando. Então é bem simples assim, quer dizer que essa avaliação tem as condições externas que precisam de ter, mas também tem aquela condição da maneira como a pessoa se encontra irradiando. Quer dizer que a avaliação final é uma condição bem importante que é da intuição. Então a luta é uma condição assim que nós tínhamos que ter bem presente dentro de nós, de respeitar o nosso semelhante, porque numa moradia tem 5 filhos e cada filho gosta de uma maneira de como está se vestindo. Depois, um desses elementos tem um trabalho que exige muito do corpo de matéria grosseira. Ele faz a adaptação para que ele possa manter-se naquele trabalho. Então ele esforça-se. É uma condição bem simples assim. Quer dizer que a luta entra naquela condição de avaliar aquele que agora ele tem um corpo diferente, porque o trabalho dele necessita que ele venha a ter muita resistência. Então, quer dizer assim, que nós tínhamos que respeitar, independente daquilo que está acontecendo, com os nossos semelhantes, de ir observando assim que cada um tem aquela maneira bem importante de viver com o seu corpo. Então, quando as pessoas de raciocínio querem impregnar nos outros aquilo que eles acham que está sendo correto, a gente vê assim que falta bondade. Quer dizer que a pessoa tem o poder, porque toda a época foi o poder da força que fez com que aqueles entrassem numa condição de dominante, o poder da força. Depois nós sabemos assim que esse poder ele tem uma duração relativa. No caso próximo das pessoas a gente conhece assim: trabalhou erradamente, valorizando as coisas do raciocínio, agora a pessoa fica sem a saúde. Quer dizer que quando tem a intuição, existe uma coisa bem importante. O nosso corpo tem uma harmonia, tem uma base. Essa base, a pessoa tem que lembrar assim: com a intuição, a pessoa vai percebendo como ela se encontra e ela vai equilibrando. Com o raciocínio, a pessoa não se percebe e depois ela coloca a base daquilo que ela está precisando na vida nos joelhos, em outras partes do corpo, como por exemplo o coração. Tem muitos casos de colocar nos intestinos. Quer dizer que faltou a intuição. Aqueles que julgam com o domínio do raciocínio, ele agora vai encontrar-se numa condição superior, ele perde, porque ele não percebe aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo de matéria grosseira.
Então, a bondade que nós tínhamos que ter com o nosso semelhante é compreendendo que cada um tem um corpo, cada um tem uma vontade e cada um tem um propósito, que pela força nós não podemos impregnar que todos fiquem iguais. Eu tenho um vídeo no YouTube com esse tema de 30 minutos. Acessa